Ponto de partida de sexta-feira no ar e vocês sabem, sem roteiro, sem teleprompter aqui na minha frente, sou eu, são os comentários, são as provocações, são as críticas, são as perguntas que vocês fazem ao longo dos vídeos da semana e vamos cair nelas. Ó, deixa eu começar aqui com Marcelo Albuquerque e com Wagner detonando. Começar com Marcelo primeiro. Pedro, cuidado com seu viés. Nosso exército estaria executando seu dever constitucional de defender as fronteiras. Concordo que o passado recente colocou uma mancha sobre o verde-oliva, mas é necessário dar um propósito nobre ao exército e defender nossas fronteiras, o é. Pelo menos é o que a nossa Constituição diz. É apenas informativo. Estudei na Venezuela na década de 80. Os mapas nas escolas já denotavam esse território como sendo disputado e ser anterior a Chávez e Maduro. Aí o Wagner. Não entendi a parte de que reforçar o exército agora é perigoso. Essa demonização do exército é um caminho que não sigo. Se as Forças Armadas realmente quisessem, teriam apoiado o golpe orquestrado durante o governo Bolsonaro com muito mais ênfase. Eu acho que as Forças Armadas precisam exercer seu papel constitucional e se demanda reforço orçamentário, que seja feito. Vamos lá, pessoal. Deixa eu esclarecer aqui a minha posição. Eles estão falando, evidentemente, da possibilidade, que não é uma possibilidade remota, se o maluco do Maduro decide tentar invadir a Guiana, de que essa guerra, de alguma forma, refugue para o Brasil e inclua uma entrada das Forças Armadas venezuelanas através do território brasileiro. Porque isso, por um motivo muito simples, o caminho por terra mais aberto, mais fácil para que soldados venezuelanos cheguem a essa região disputada na Guiana é através desse território indígena que é o Raposa Serra do Sol. É, vamos lá. É evidente que o papel das Forças Armadas é defender o território brasileiro. Eu não discuto isso em momento algum. E se por um acaso as Forças Armadas forem necessárias, aliás, por acaso não, as Forças Armadas estão sendo necessárias. Existe um ditador num país que faz fronteira com o Brasil, ameaçando invadir um país vizinho, e isso tudo acontece numa região fronteiriça. As Forças Armadas têm de ir agora para essa terra de fronteira com a Venezuela e com a Guiana. Já é necessário, já se faz necessário só pelos tambores de guerra que o Maduro está tocando, entendeu? Não é à toa que os americanos já estão fazendo é, exercícios militares, o que não é exercício militar, na verdade tem soldado americano lá, tem avião americano lá, que estão fazendo passeios com os soldados da Guiana por um único motivo, para lembrar o maluco do Maduro que se tentar invadir vai ter soldado americano aqui. O que não é bom para o Brasil não, tá? É bastante ruim para o Brasil, essa presença militar americana, não porque tenha risco de invasão, não porque tenha risco de. É, é essencialmente por uma disputa de soberania. No fim das contas, o Brasil gostaria de ser. O Brasil tem a vocação pelo seu tamanho, e pelo tamanho do seu exército, e pelo tamanho do seu PIB, tem a vocação de ter a liderança regional na América do Sul. A partir do momento que existe uma crise e o pessoal da Guiana lança mão dos americanos e não dos brasileiros para ajudar a resolver essa crise, é a liderança regional do Brasil que está sendo questionada, tá? Entendeu? É na cara do Brasil que esse troço está sendo questionado. Nós que deveríamos resolver esse problema. Esse problema que está sendo criado, inventado do zero por Nicolás Maduro. O, o Marcelo faz observação de que ele morou na Venezuela e já tinha essa coisa dos mapas tudo mais. Olha, essa questão de disputa territorial, ela é uma questão que é meio artificial para nós brasileiros, porque a gente não faz esse jogo. Que, que é um jogo que eu acho que, enfim, não cabe ser feito mesmo. E o Brasil é muito maduro nesse sentido. E quando eu falo o Brasil é muito maduro, é o Brasil mesmo, tá? É governante de direita, de esquerda, governante democrático, autoritário. Nenhum governante brasileiro jamais fez esse jogo. O Uruguai é nosso, a Bolívia é nossa, entendeu? A gente também tinha
parte do território que o Maduro diz ser dele, no princípio do século XX, o Brasil requeria para si, tá? Esse território da Guiana. E, no entanto, a gente não está ali dizendo, não, não é nem de Venezuela, nem de Guiana, na verdade brasileira. A gente não faz esse jogo. Agora, a Venezuela sempre fez. E esse ditador de República das Bananas, que é Nicolás Maduro, ele está fazendo um jogo de para tentar incitar algum tipo de popularidade, de repente para melar as eleições do ano que vem, né? Dizer que estão numa crise internacional e sob ameaça dos americanos que estão, sei lá o que ele vai inventar, entendeu? Porque tudo indica que ele perde a eleição do ano que vem. Ele está, obviamente, com medo de perder a eleição no ano que vem. Enfim, é claro que as Forças Armadas brasileiras têm esse papel e elas precisarão cumprir esse papel. E que, se por um acaso for necessário maior orçamento para as Forças Armadas, que seja dado maior orçamento para as Forças Armadas. Agora, eu não confio no Exército Brasileiro. Eu falo com toda franqueza, eu não confio no Exército Brasileiro. Eu não confio na Marinha Brasileira. Aliás, eu confio menos na Marinha do que eu confio no Exército. Eu não confio na Aeronáutica Brasileira. O meu ponto aqui é o seguinte: da maneira como eu leio a crise que a gente sofreu entre o final de 2022 e o início de 2023, me parece claro que não houve um golpe de Estado porque o alto comando do Exército não quis embarcar. Nós sabemos que o alto comando da Marinha queria, mas o alto comando do Exército e da Aeronáutica não quiseram, e no fim das contas, o que vale nessa conta, porque Marinha e Aeronáutica são desse tamanho perto do Exército, né? O que vale nessa conta é o que os generais a 4 estrelas querem. E como eles não quiseram, não aconteceu. Agora, a questão fundamental é a seguinte: eles não quiseram por quê? Eles não quiseram por convicções democráticas? Eu não acho que tenha sido. Eu acho que eles não quiseram porque eles entenderam o mapa geopolítico e entenderam o mapa político brasileiro. Eles entenderam que não ia ter apoio da grande imprensa, e não ia mesmo, da imprensa tradicional, isso conta. Não iam ter apoio de boa parte do empresariado importante. Eu não estou falando dessas coisas Avan, Riachuelo, não. Estou falando o grande empresariado brasileiro, o mais importante, não daria apoio a um golpismo. Você não teria apoio de instituições importantes como o coletivo de advogados e juízes do Brasil, né? O Poder Judiciário não daria apoio a uma empreitada dessas. Os americanos deixaram muito claro que não haveria qualquer tipo de apoio a uma aventura golpista na América do Sul. E isso é importante, porque se você não tem apoio americano, a gente está falando do principal parceiro comercial brasileiro. Entende? Você estava claro que não ia ter apoio de nenhum de nossos vizinhos, não ia ter apoio no Chile, não ia ter apoio na Argentina, não ia ter apoio na Colômbia, no Peru, tal, nos países de economia maior do continente não haveria apoio. Dentro desse cenário, um golpe poderia ter sido dado, um golpe poderia ter dado certo nas primeiras horas, talvez nos primeiros dias, mas ele não teria como se sustentar. Ele não teria como dar aquele passo seguinte, que é formar governo, assumir governo e começar a tocar como na forma de uma ditadura o país. Isso não aconteceria. Agora, poderia ter sido profundamente traumático para o Brasil. É uma ruptura institucional, e depois que acontece uma ruptura institucional, você até restabelece a democracia, mas você restabelece a democracia em condições de muito maior fragilidade. Eu acho, na boa, a minha leitura do Exército Brasileiro é de que a falta de apoio dos generais é pela total falta de convicção de que eles tinham de que o golpe teria dado certo. Eles perceberam que o risco era alto e que vários deles terminariam presos num momento de reajuste democrático que aconteceria horas, dias ou semanas depois. Então, eu não acho que o Exército Brasileiro tenha que ser reforçado. Eu acho que o Exército Brasileiro e o governo Lula não vai fazer isso. O governo Lula não vai fazer isso porque ele não tem condições de fazer isso. Mas eu acho que o Exército Brasileiro
precisa ser completamente reformulado. Assim como as polícias, tá? Por outros motivos, mas que são motivos que se aproximam. Nossa as pessoas que vestem farda no Brasil, vestem farda e constitucionalmente têm livre acesso a armas, ou seja, a gente está falando de polícias e de forças armadas. Essas pessoas no Brasil fazem parte de instituições que não têm culturas democráticas. O desastre da segurança pública brasileira e a violência com a qual a polícia brasileira tende a agir como default, como padrão de comportamento, está diretamente ligado à pouca convicção democrática que existe dentro das instituições. As Forças Armadas não são diferentes disso. A gente viu isso porque as Forças Armadas agiram de forma impecavelmente democrática durante vários anos. Foi só um presidente começar a falar de interromper a eleição, de instaurar a ditadura, fazer o elogio da ditadura militar, que começa a pipocar general, coronel de tudo quanto é lado, dizendo isso aí, estamos junto. Entendeu? Essa é uma instituição que precisa ser reformulada por civis. Entende? Precisa da base. Começa por agulhas negras. Começa pela escola preparatória de oficiais. E a partir daí por cima. Isso é um trabalho de uma geração. Eu não acho. Eu não acho que seja culpa do governo Lula que isso não esteja acontecendo. Esse é um governo complicado, porque as circunstâncias do mundo são complicadas. E como as circunstâncias do mundo são complicadas, e as circunstâncias do país são complicadas, e as circunstâncias da política, e meio que o desmonte da relação entre legislativo, executivo e judiciário. Tem muita coisa que tem que ser reconstruída e tem um país para governar. Não é o momento, infelizmente, de reformular o exército. Agora, desculpa, eu olho para a história do Brasil e eu não vejo nenhum motivo para confiar nessa turma. E eu não sou de esquerda, vocês entendem isso. E aí eu falo com a turma que é de esquerda. Eu sou liberal, eu não vou deixar de ser liberal, fui de esquerda, mas. E é justamente porque o liberalismo não é o, esse estereótipo maluco que muita gente na esquerda, de forma míope, acredita ser, que o meu princípio ideológico começa nessa nota de corte aí que é a da democracia liberal. Eu não abro mão de democracia. Se existe uma militância pela qual eu faço e pela qual eu vou me dedicar nos próximos 10, 15 anos como jornalista, porque me parece que ela é importante, é lembrar a cada segundo da preciosidade que o regime democrático liberal é. Isso aqui é o ambiente no qual a gente vai poder ter governos de esquerda, governos de centro, governos de direita se alternando. É o ambiente no qual ideias diferentes têm um espaço de poderem ser postas em debate, discutidas, e algumas vão ganhar às vezes, outras vão ganhar outras vezes. E é assim que um país, que uma nação consegue se autogerir num processo democrático. É pela tolerância e convicção de que o convívio de ideias distintas é necessário para que uma população possa gerir a si mesma. A alternativa a isso é ditadura. Eu não confio nos generais, me desculpa. Acho que é um péssimo momento para botar dinheiro em Forças Armadas. Péssimo. Agora, se o pior vier a acontecer, é claro, não tem escolha. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e eu queria falar para vocês sobre Rui Costa. A gente está preparando um material super especial para o sábado, para amanhã, sobre quem é Rui Costa, o ministro da Casa Civil. Muita gente está começando a metralhá-lo, querendo tirar Rui Costa da Casa Civil. E a Casa Civil, dentro do governo Lula, se tornou um ministério muito poderoso. Ele não faz apenas o diálogo
com o parlamento. Ele, em essência, tem o controle da agência da agenda do presidente, tem o controle dos grupos políticos que terão maior e menor proximidade com o presidente. Rui Costa é um cara que que vem sendo profundamente criticado, inclusive dentro do PT, e a gente vai explicar exatamente o que que é a Casa Civil, de onde vem esse poder da Casa Civil, por que que Rui Costa é querido ou não, e como que as circunstâncias estão para talvez uma reforma ministerial aí na virada do ano, início do ano que vem, em que uma das pessoas a perder seu cargo seria justamente o ministro Rui Costa. Você é assinante premium do Meio? Eu, se fosse você, fazer uma assinatura, porque, olha, esse jogo interno da política interna do Planalto, é, ele é chave para a gente entender como que o Planalto e o Parlamento se relacionam. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Tem uns comentários que às vezes são um espanto. Vamos lá. Álvaro Almgren. Ai, Pedro, que preguiça. A Venezuela está tentando resolver o roubo inglês há 124 anos. E agora, com apoio popular, ele está propondo sentar e negociar. Volta a falar das merdas de apartheid que você defende, ao menos tão longe. Você acha que esse tem um parafuso a menos? Espera esse. Lucas Leandro. Que curioso, hein? A Reserva Raposa Serra do Sol, onde as ONGs internacionais queriam fundar um país independente. Ai, ai, essas coincidências. Você é muito inocente achando que o Lula não vai abrir as pernas para o Maduro passar. Vocês perceberam que um é de direita e outro de esquerda, né? Um acredita em teoria conspiratória maluca bolsonarista. As ONGs, quer dizer, de repente ele é daquela turma trabalhista radical, né? A turma da nova resistência também acredita nessa coisa das ONGs internacionais poderosas que, na verdade, estão tentando roubar pedaços do Brasil e tudo mais. Quer dizer, às vezes é até difícil, porque, nesse caso, os malucos se unem, né? A extrema-direita e a extrema-esquerda. O outro, coitado. é, é, ai, que preguiça. O Maduro está apenas tentando negociar. Afinal de contas, roubaram 124 anos atrás um pedaço da Venezuela e estamos tentando, ele está tentando aproveitar um momento de força, compadre. Se ele quisesse aproveitar um momento de força para isso, ele aproveitaria, sei lá, aquele momento imediatamente após a morte de Hugo Chávez, quando ele tinha realmente apoio popular. Ele não esperava esse momento de total desestruturação à beira de perder uma eleição, mesmo com a capacidade de corrupção eleitoral que o governo Maduro, o governo bolivariano tem. Ele está tentando fazer isso que nem os argentinos tentaram, que nem Leopoldo Galtieri tentou fazer contra Margaret Thatcher, entendeu? Ai, que preguiça. Os argentinos só estão tentando recuperar as Malvinas, porque as Malvinas são argentinas, todo mundo sabe. O imperialismo inglês, tudo mais. Cara, tem uma hora que é o seguinte: não tem fronteira justa. Entendeu? Você pode decidir que se você fala inglês você é sempre vilão, se você fala espanhol você é herói, isso é um direito seu. Vai valer para os argentinos, para os milicos argentinos, vai valer para os milicos venezuelanos igualzinho, entendeu? E aí não importa se é de direita ou de esquerda, tudo é nacionalismo vira-lata. Você pode tomar essa decisão? Pode, pode. O problema é o seguinte: fronteira, decisão de fronteira, e principalmente nessas áreas muito remotas, tipo floresta gigante ali no meio, é dificuldade de chegar, de ser humano alcançar esses pontos de fronteira mesmo, imagina um século atrás. Ou então as Malvinas, que são literalmente pedras no meio do caminho entre a América do Sul e Antártica, entendeu? As terras são nossas, tal. Faz um século.
Fronteira é sempre isso. Fronteira é sempre uma disputa. É meu, é seu. Inventaram um país, tem que duas nações estavam disputando entre o Império Espanhol e o Império Britânico. Os britânicos levaram a melhor. Entende? Por quê? Porque a Espanha já estava mesmo vendo que o Império Espanhol nas Américas estava se dissolvendo. Então, então o jogo é o seguinte: vai continuar fazendo guerra por território? A gente vai achar isso legítimo? Que em 2023 russo decida que um pedaço da Ucrânia é dele e pronto, pode fazer guerra? Que venezuelano decida é, que um pedaço da Guiana é dela e vai fazer guerra? Isso é razoável? Não é. Não é. Desculpa, não é. Entendeu? As fronteiras estão prontas. Nas Américas, pelo amor de Deus, as fronteiras estão prontas. Para com isso. Imagina se a gente no Brasil começasse a questionar os vários acordos de arbitragem que nós perdemos. Entendeu? Não vamos. Então, preguiça. É J.R. Faria. Grande Pedro, eu jamais vou defender a continuidade de dependência do uso de combustíveis fósseis. Embora jamais defenderei também a dependência das baterias, porque sabemos que tem uma outra cadeia de mineração e destinação que não é nada sustentável. Entretanto, é fácil lembrar da gasolina, diesel e transporte quando pensamos na produção de petróleo. Mas como ficam os plásticos, lubrificantes, asfaltos e infinitos outros derivados? Absolutamente tudo tem plástico. Teu óculos, tua cadeira, teu microfone, tua camiseta, teu chiclete, a resina da sua obturação, onde está a dependência difusa de materiais não energéticos na discussão de exploração de petróleo? Cara, vamos lá. É, eu não sou um radical. Eu não acho que tem que sair fechando tudo quanto é poço de petróleo. Não acho mesmo. Agora, não vamos esquecer que o uso para não combustível é entre 9 e 10% do consumo de petróleo. Se a gente precisa de plástico, ou de. O plástico é o maior uso, né? Se a gente precisa de plástico ou qualquer outra coisa que não seja combustível, a gente não precisa furar mais nenhum poço de petróleo no mundo. Não precisa. A gente precisa furar novos poços de petróleo se a gente vai continuar usando o combustível fóssil nos próximos anos e décadas. Esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que parar de usar combustível fóssil. Eu não acho que a gente tem que parar de minerar lítio. Eu não acho que a gente tem que parar de desenvolver bateria. Eu acho que a gente tem que usar bateria, tem que criar mais bateria e tudo mais. As cadeias de produção não são sustentáveis? Não, não são. E quando a gente fala de bateria, a gente passa por guerra civil na África, a gente passa por umas histórias bastante barra pesadas. E é evidente que tem que olhar para esse negócio e começar a cuidar de alguma forma da sustentabilidade dessas cadeias. Agora, no fim das contas, a gente tem uma opção. Entendeu? Ou a gente usa combustível fóssil ou a gente usa bateria. Porque mesmo quando a gente fala de energia solar, por exemplo, energia solar tem durante o dia. Durante a noite a gente só tem aquela energia se ela tiver sido armazenada em bateria. Você já tem tecnologia de embutir na parede das casas baterias. Entende? Você enche de painel solar o telhado do seu prédio, da sua casa, e armazena essa energia para quando não tem sol. É claro que não pode ser a única fonte, mas eólica não é diferente. Você tem regiões de ventos mais constantes, de ventos menos constantes, mas, mas tem uma hora ali que precisa armazenar. E aí eu já não estou falando, percebe que eu já não estou nem falando só de automóvel. Agora, o Brasil tem uma característica em particular que é nenhum país com o tamanho e a relevância e importância econômica do Brasil tem tão pouca dependência de combustível fóssil do que nós. E o fato de que nós temos essa quantidade de sol, o fato de que nós temos essa quantidade de vento na costa, o fato de que nós temos essa quantidade gigantesca de água por causa da Amazônia, por causa da Amazônia, faz com que a gente possa sim liderar a não dependência de petróleo. Agora, isso é uma decisão política.
É uma decisão política. Vamos ser os líderes mundiais, sabe? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ambiciona que o Brasil tenha uma posição de liderança no mundo. Eu não acho que ele está errado nessa posição. É importante para qualquer nação ter a capacidade de liderar, ser percebido como líder. Por quê? Porque isso abre portas diplomáticas, porque isso facilita acordos, porque, olha, isso aumenta as possibilidades de comércio. Entendeu? Ser percebido como líder, ser uma das vozes que influem é bom. O Lula acha que a maneira de conseguir fazer isso é tentar virar quem vai discutir a paz entre Israel e a faixa de Gaza. É virar quem vai discutir a paz entre Rússia e Ucrânia. Não é. Ainda mais quando você, no seu discurso, você trai as suas preferências. E em ambos os casos isso aconteceu. No primeiro momento, Lula já apareceu, o presidente do Brasil, o governo brasileiro já mostrou-se com um lado na disputa. Aí o outro lado imediatamente não reconhece você. Entendeu? Não é à toa que o presidente ucraniano se recusa a se encontrar com o Lula. Ele nem precisa, né? Ele tem a Europa e os Estados Unidos do lado dele. Perante a situação de Israel, a situação dos ucranianos está ficando mais complicada, tudo mais, mas... Agora, existe um lugar, sim, no qual o Brasil tem condição de ser líder muito rápido. Para o Brasil ser líder muito rápido, o caminho é a economia verde. Isso envolve energia verde. Cara, é inacreditável que a gente ainda não tenha codificado o mercado de carbono no Brasil. Esse negócio de mercado de captura de carbono, você já tem desenvolvido em vários lugares do mundo. É uma grana que pode entrar no Brasil para gente que mantém floresta em pé, para gente que replanta a floresta. Tem muito negócio grande, grande, que envolve e vai envolver cada vez mais dinheiro se a gente tem um mercado de carbono. E, no entanto, tem uma turma de direita que embarrera a legislação para a gente conseguir ter mercado de carbono. Aí o problema do petróleo é dos nacionalistas. Eles falam, não, mas se o petróleo está lá, a gente tem que explorar, a gente tem que explorar. A gente não tem que explorar. Outros países talvez tenham que explorar. A gente, o Brasil, nós não temos que explorar. A gente escolhe explorar. A minha posição particular é de que, desculpe, tá na hora de a gente fazer uma escolha, tá na hora da gente assumir a liderança desse jogo. Sabe por quê? Porque a gente pode. Porque, diferentemente de outros países, nós temos condições de sermos rapidamente oil free. Então, tem dinheiro para ser feito. Tem muito dinheiro para ser feito para quem sai na frente. É uma escolha. Uma escolha. JV Contents Media 49. E que tal se por uma vez que seja os arautos da falácia net zero e do Just Stop Oil fizessem uma projeção honesta sobre o que é um mundo sem combustíveis fósseis? Estou curioso para ouvir explicações realistas de como o mundo vai funcionar. Por que proferir slogans de ambientalismo feel good e fazer posts virtual signaling é mole? Difícil mesmo é explicar as coisas. Compadre, deixa eu te explicar uma coisa. O mundo está esquentando. O mundo está esquentando porque a gente está jogando mais carbono na atmosfera. E a gente não está jogando na atmosfera um carbono que já estava lá. Não, não, não. A gente está jogando na atmosfera um carbono que foi capturado e jogado no fundo do fundo do fundo do fundo do cacete da Terra há centenas de milhares, centenas de milhões de anos atrás. A gente está há mais de um século tirando esse troço do fundo da Terra e jogando na atmosfera, jogando na atmosfera, jogando na atmosfera. Esse carbono vai se acumulando na atmosfera e vai formando uma capa. E vai mantendo mais ar aqui dentro. Ar quente. A troca de calor com o espaço, da Terra com o espaço, diminui, fica mais lenta. Aumenta 1 grau, aumenta 2 graus. A cada 1 grau que aumenta a temperatura média da Terra,
mais pedaços de planeta vão ficando desérticos, vão ficando piores para a agricultura. A gente vai diminuindo a quantidade de terra habitável para os seres humanos. Isto é um problema quando estamos rumo a virar 10 bilhões de pessoas. Isso é um problema. Você pode achar que a turma do Net Zero, do Just Stop Oil, tá falando de uma falácia. Isso, em essência, é acreditar que esse negócio de mudanças climáticas é balela. Entendeu? Que nós não temos, nós e o nosso petróleo não temos nada a ver com mudanças climáticas. Nós temos. Agora, o ponto aqui é o seguinte: não dá para acabar o consumo de petróleo imediatamente. A gente pode compensar. Compensar, por exemplo, erguendo mais floresta. Mercado de carbono. Agora, independentemente das compensações que nós fazemos hoje, a gente precisa criar modelos de negócio que permitam economias sustentáveis de carbono zero ou neutras em carbono. Tá certo? Uma delas é o veículo elétrico. Como é que você faz com que o veículo elétrico se torne mais barato, fazendo com que a indústria ganhe escala? Para que a indústria ganhe escala, a gente precisa de mais e mais e mais e mais e mais. E fábricas botando o carro elétrico para fora. Tem uma turma que defende o carro etanol. Olha, eles não estão errados. Etanol funciona, porque etanol, no fim das contas, embora jogue carbono na atmosfera, joga um carbono que está na planta. Esse carbono já está no ciclo, está tudo certo. O problema é o carbono que a gente pega lá do fundo. Eu acho que a gente devia ir para o elétrico porque não tem ganho de escala se um país só usa carro etanol, porque o etanol é viável, que é o nosso etanol, né? O etanol de cana-de-açúcar. O etanol de milho, por exemplo, é completamente inviável. Se a gente é o único país fabricando carro a etanol, eles funcionam no Brasil, eles não funcionam em nenhum outro lugar do mundo. A gente não exporta, a gente tem uma economia de automóvel que é um troço que só funciona aqui dentro. Entendeu? A gente perde como exportador. Agora, se a gente está fazendo carro que é compatível com o tipo de carro que se usa na Europa, na China, nos Estados Unidos, no Canadá, isso quer dizer que a gente pode vender para o México, que a gente pode vender para a Argentina, que a gente pode vender até no futuro para países ricos, onde tem mais dinheiro para fazer. Entendeu? Então, no fim das contas, é que se você quer estar integrado ou não na cadeia global de produção. É imediatamente substituível o combustível fóssil? Não, mas você tem que começar. Você tem que começar a trabalhar enquanto se desenvolve tecnologia. E o Brasil tem condições de fazer isso. De novo, é uma escolha. Quer ter uma liderança global? Essa escolha leva a uma liderança global, porque a gente pode fazer isso quando outros países não podem. Entende? A gente pode fazer isso primeiro, a gente pode fazer isso mais cedo. Isso nos põe numa situação de que a gente pode ficar fazendo dedinho assim na frente de presidente de país rico, de primeiro-ministro de país rico. Olha o que nós estamos fazendo e vocês não estão. Quer ter essa autoridade? Eu quero. Cavando mais poço de petróleo, a gente não vai ter. Não regulando o mercado de carbono, a gente não vai ter. Sabe? Gente, vamos sextar? Ano tá acabando. Tem, tem sol lá fora. E sol é bom também. Até.